E aí, galera? Tudo beleza? Aqui é o Israel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Parem e pensem por um segundo. O que acontece quando o poder sobe a cabeça? Mas não qualquer poder. Estou falando do tipo de poder que faz um homem, um rei, se achar tão grande, mas tão grande, que ele olha para o céu e pensa: eu sou maior que isso. É uma loucura, né? Mas a história está cheia de exemplos assim. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em algumas das histórias mais insanas e chocantes que vocês já viram. Hoje vamos conhecer 5 reis que desafiaram Deus e se arrependeram tarde demais. Vocês vão ver que não importa o tamanho do seu exército, a quantidade de ouro no seu cofre ou a altura dos muros do seu palácio. Existem linhas que simplesmente não devem ser cruzadas. Esses homens que vamos conhecer hoje tinham tudo: poder, riqueza, nações inteiras aos seus pés. Eles se sentiam invencíveis, intocáveis, praticamente deuses na terra. E foi exatamente aí que o problema começou. Eles não apenas ignoraram os avisos, eles riram na cara do perigo, debocharam do divino e acharam que podiam reescrever as regras do universo. Preparem-se, porque as histórias que eu vou contar não são contos de fadas. Elas são lições brutais sobre orgulho, poder e as consequências devastadoras que vêm quando se esquece quem realmente está no comando. Cada um desses reis teve a chance de voltar atrás, de se humilhar, mas a arrogância falou mais alto. E o preço que eles pagaram? Bom, digamos que foi um preço que ninguém gostaria de pagar. Então, se ajeita aí na cadeira, pega a sua pipoca e fica ligado, porque essa viagem pela história vai ser intensa. Vamos começar com um nome que vocês provavelmente já ouviram falar: Nabucodonosor, o todo-poderoso rei da Babilônia. Pensem num cara que estava no topo do mundo. Ele construiu um império gigantesco, jardins suspensos que eram uma das maravilhas do mundo antigo, muralhas impenetráveis. Ele era o cara. E ele sabia disso. O problema é que ele sabia demais. O orgulho dele era tão grande quanto o seu império. Ele andava pelo seu palácio, olhava para a grandiosidade da Babilônia e pensava: fui eu. Eu fiz tudo isso. Minha força, meu poder, minha glória. Ele não dava crédito a ninguém, muito menos a um Deus que ele não podia ver. Ele era o seu próprio Deus. A coisa ficou tão séria que ele teve um sonho, uma visão enviada por Deus como um aviso claro. No sonho, ele via uma árvore gigante, tão alta que tocava o céu, mas que de repente era cortada e reduzida a um toco. O profeta Daniel, que era um cara sábio e temente a Deus, foi chamado para interpretar e deu o recado na lata: Rei, essa árvore é você. Você vai ser humilhado, vai perder seu reino, vai viver como um animal selvagem, comendo grama no campo, até reconhecer que o Altíssimo é quem domina sobre os reinos dos homens. Mas Nabucodonosor ouviu? Claro que não. Ele ignorou. Achou que era só um pesadelo. Um ano depois, o aviso se cumpriu da forma mais bizarra e humilhante possível. Ele estava lá, se gabando no terraço do palácio, quando uma voz do céu decretou seu fim. Naquele exato momento, a sanidade dele foi embora. O grande rei da Babilônia passou 7 anos vivendo como um bicho. Seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas como garras de pássaro. Ele comeu grama. O homem mais poderoso do mundo foi reduzido ao estado mais primitivo. E só depois de 7 longos anos de humilhação total, ele finalmente olhou para o céu, reconheceu a soberania de Deus e seu entendimento voltou. O arrependimento veio, mas só depois da queda mais brutal que se pode imaginar. Agora vamos para o Egito, terra de pirâmides, esfinges e de um dos reis mais teimosos da história, o Faraó. A gente não sabe o nome exato dele, mas a sua atitude ficou marcada para sempre. Ele tinha um problema. O povo hebreu, que vivia como escravo no Egito, estava crescendo demais. E Deus escolheu um homem, Moisés, para ir até ele com uma mensagem simples e direta: deixa o meu povo ir.
Uma ordem divina, clara. E qual foi a resposta do faraó? O cara que se via como a encarnação de um Deus na terra? Ele basicamente riu. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ele não só desobedeceu, ele desafiou. E aí começou o cabo de guerra mais épico da história. Deus, através de Moisés e Arão, mandou a primeira praga. A água do rio Nilo, a fonte de vida do Egito, virou sangue. E o faraó endureceu o coração. Depois vieram as rãs, os piolhos, as moscas. A cada praga, uma demonstração clara do poder de Deus e uma nova chance para o faraó ceder. Mas a cada praga, o orgulho dele só aumentava. Ele até tentava negociar, fingia que ia ceder, mas assim que a praga passava, ele voltava atrás. Ele estava brincando com fogo, testando os limites de um poder que ele não conseguia sequer compreender. O ciclo se repetiu 10 vezes: peste nos animais, úlceras nas pessoas, chuva de pedras e fogo, gafanhotos que devoraram tudo, trevas que cobriram o Egito por 3 dias. A cada passo, o país dele era destruído, seu povo sofria, mas o coração dele continuava de pedra. A teimosia era maior que a razão. A cartada final foi a mais terrível: a morte de todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do próprio faraó. Só aí, em meio à dor e ao desespero, ele cedeu e mandou os hebreus embora. Mas o arrependimento durou pouco. Logo depois, ele se arrependeu de ter se arrependido e perseguiu os hebreus com seu exército até o Mar Vermelho, onde encontrou seu fim trágico. O arrependimento real nunca veio, apenas um desespero momentâneo que o levou à sua própria destruição. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para a época do Novo Testamento. Conheçam Herodes Agripa I. Esse cara era neto de Herodes, o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando bebê. Parece que a arrogância era de família, né? Agripa era um político astuto. Ele sabia como agradar os romanos e, ao mesmo tempo, os líderes judeus. Ele perseguiu a igreja cristã primitiva, mandou matar o apóstolo Tiago e prendeu Pedro, tudo para ganhar popularidade. Ele amava ser amado, adorava a aclamação do povo. E foi exatamente esse amor pela glória humana que o levou à ruína. O palco do seu fim foi a cidade de Cesareia. Herodes estava lá, fazendo um discurso para uma delegação de Tiro e Sidom. Ele se vestiu com suas roupas reais mais deslumbrantes, sentou-se em seu trono e começou a falar. A Bíblia diz que naquele dia ele estava especialmente eloquente. O povo, querendo agradá-lo, começou a gritar em êxtase. É a voz de um Deus, e não de um homem. Eles estavam literalmente chamando ele de Deus. E o que Herodes fez? Ele amou. Ele aceitou a adoração. Em vez de corrigir o povo, de dar a glória a Deus, ele se encheu de orgulho. Ele se deleitou no som daquelas palavras. Naquele exato momento, a Bíblia relata que um anjo do Senhor o feriu. Imediatamente. Não houve aviso, não houve segunda chance, não houve tempo para pensar no que tinha feito. A punição foi instantânea e terrível. Ele foi consumido por vermes e morreu. Imaginem a cena. Um momento ele está no auge da glória, sendo aclamado como um Deus, e no momento seguinte, ele está sofrendo uma morte horrível e humilhante. A história de Herodes Agripa. Primeiro, é um lembrete assustador de que Deus não divide a sua glória com ninguém. O arrependimento para ele não foi tardio, foi simplesmente impossível. O orgulho o matou antes que ele tivesse a chance. A história de Saul é uma das mais trágicas da Bíblia. Ele não começou mal, pelo contrário. Ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo próprio Deus. Ele era alto, de boa aparência, humilde no começo. Parecia a escolha perfeita. Mas o poder, como a gente já viu, tem um jeito de corromper. O primeiro grande erro de Saul foi a impaciência, que na verdade era uma máscara para a sua desobediência. Ele estava prestes a lutar contra os filisteus
e deveria esperar o profeta Samuel chegar para oferecer o sacrifício a Deus, como era a ordem. Mas Samuel demorou. O povo começou a ficar com medo e a desertar, e Saul entrou em pânico. Em vez de confiar em Deus e esperar, ele tomou o assunto nas próprias mãos. Ele, que não era sacerdote, ofereceu o sacrifício. Ele quebrou uma ordem divina direta por medo e impaciência. Quando Samuel chegou, a bronca foi enorme. Você agiu como um tolo. Você não obedeceu à ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Por causa disso, Deus disse que o seu reino não duraria. Mas Saul teve outras chances. Em outra ocasião, Deus ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo inimigo. Mas Saul desobedeceu de novo. Ele poupou o rei Agag e o melhor do gado e das ovelhas, com a desculpa de que era para sacrificar a Deus. Era uma desobediência disfarçada de piedade. A partir daí, foi só ladeira abaixo. O Espírito de Deus se retirou de Saul, e ele passou a ser atormentado. Ele ficou paranoico, com ciúmes de Davi, que Deus já havia escolhido para ser o novo rei. Em seu desespero total, no final de sua vida, Saul cometeu seu ato final de rebelião. Ele consultou uma médium em Endor para tentar falar com o espírito do profeta Samuel, algo que era estritamente proibido por Deus. Naquele momento, ele não estava mais desafiando Deus. Ele estava buscando respostas em qualquer outro lugar, menos nele. Seu arrependimento, expresso no campo de batalha pouco antes de sua morte, foi o de um homem que sabia que tinha perdido tudo por suas próprias escolhas tolas. Foi o lamento de quem se arrependeu tarde demais. Por último, mas com certeza não menos importante, temos Acabe, rei de Israel. Se existiu um rei que personificou o desafio a Deus em Israel, foi ele. O problema de Acabe começou quando ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia que era uma adoradora fanática do deus pagão Baal. Ela não veio sozinha. Ela trouxe sua religião e sua influência maligna para o coração de Israel. E Acabe, em vez de se manter firme na fé do seu povo, simplesmente se deixou levar. Ele construiu templos para Baal, ergueu altares e promoveu a idolatria em todo o reino. Ele fez, segundo a Bíblia, mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel antes dele. O principal inimigo de Acabe e Jezabel era o profeta Elias. Elias era a voz de Deus no meio daquela bagunça toda. Um cara corajoso que não tinha medo de confrontar o rei. Aconteceu aquele famoso desafio no Monte Carmelo, onde Elias provou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal foram humilhados e mortos. Você acha que Acabe se arrependeu depois de ver o fogo descer do céu? Que nada. Ele correu para contar tudo para Jezabel, que jurou matar Elias. Acabe foi cúmplice em toda a perseguição aos profetas e àqueles que seguiam a Deus. Ele era um rei fraco, manipulado e completamente entregue ao mal. O ponto de virada, o ato que selou seu destino, foi a história da vinha de Nabote. Acabe cobiçou a vinha de um homem chamado Nabote, que ficava ao lado do seu palácio. Nabote se recusou a vender, pois era herança de família. Acabe ficou emburrado como uma criança. Jezabel, vendo isso, armou um plano diabólico. Acusou Nabote falsamente de blasfêmia e traição, e ele foi apedrejado até a morte. Acabe então tomou posse da vinha. Foi aí que Elias apareceu com a sentença de Deus. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Diante da sentença, Acabe finalmente se humilhou, rasgou as vestes, jejuou. Houve um vislumbre de arrependimento, e Deus até adiou a punição. Mas o mal já estava feito. Anos depois, ele morreu em batalha, e a profecia se cumpriu ao pé da letra. O arrependimento foi superficial e tarde demais para apagar uma vida de desafios a Deus. E aí está, pessoal. 5 histórias, 5 reis,
5 exemplos poderosos do que acontece quando o orgulho e a arrogância tomam o controle. De Nabucodonosor, que teve que viver como um animal para aprender a humildade, ao faraó, que assistiu seu país ser destruído pela sua teimosia, passando por Herodes, que foi fulminado por aceitar ser chamado de Deus. Todos eles tinham o mundo em suas mãos, mas perderam a coisa mais importante: a noção do seu lugar no universo. Eles acharam que podiam desafiar o Criador e sair ilesos. A lição aqui é profunda e vai muito além de histórias antigas. É sobre poder, sobre humildade e sobre as consequências das nossas escolhas. Esses reis aprenderam da forma mais difícil que desafiar Deus tem consequências. Eles tiveram suas chances, receberam avisos, mas escolheram ignorá-los até que fosse tarde demais. É uma reflexão que serve para todos nós. Não importa se somos reis ou pessoas comuns. A arrogância é uma armadilha perigosa, e a humildade é uma força que muitas vezes a gente subestima. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história e pelas lições que ela nos ensina. Quero muito saber a opinião de vocês. Qual dessas histórias mais te impressionou? Qual desses reis você achou o mais insensato? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E claro, se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais o canal. E o mais importante, inscreva-se para não perder nada. Valeu, galera, e até a próxima!